E aí pessoal, tudo certo com vocês? Bora para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre plano cartesiano. Você já estudou o plano cartesiano no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono? O plano cartesiano, o que você precisa saber sobre ele? Ele é formado por duas retas. Essas retas, elas podem também ser chamadas de eixos, tá? Então, ele é formado por duas retas ou por dois eixos. Quem são esses eixos? Esses eixos são o eixo x, que está na horizontal, e o eixo y, que está na vertical. Alguns alunos falam, professor, como é que eu lembro disso? Às vezes eu esqueço a ordem. Cara, lembra de, olha aqui, ó, isso daqui não é o chão? Lembra de chão. Ah, senhor, não acredito. Chão não é com X, não é com CH. Eu sei, mas é que chão parece, né, que é com X. Então, se você lembrar disso, você não esquece. O X é de chão e aí o Y é o que sobrou, é o eixo vertical. Beleza? Galera, tem um ponto aqui que ele é importante, tá? Ele recebe um nome. Ele é o único ponto que tem um nome especial, que é esse ponto vermelho aqui. Esse ponto vermelho nós chamamos de origem, tá? Fique esperto com isso. Bom, cada ponto no plano cartesiano, ele pode ser representado por um par ordenado. O que é isso daí? Par ordenado, professor? Pera, vamos lá, vamos entender. Par é porque é dois. Então, vamos formar um parzinho? É você e mais alguém. Par significa dois. Ordenado porque tem ordem. Então, cada ponto nesse plano cartesiano, ele pode ser representado com dois números, duas coordenadas. Quem são essas coordenadas? A coordenada x e a coordenada y, respectivamente. Como assim, prof? Não entendi. Então, olha aqui nesse plano cartesiano. Você sabe que no eixo x é uma reta numerada, né? 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Do outro lado, deixa eu diminuir aqui. Do outro lado está os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui está o zero. Para cima, a mesma coisa do termômetro, que mede a temperatura, 1, 2, 3, 4. E para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e por aí vai. Galera, se eu pego esse ponto aqui, ó, todo nome de ponto é uma letra maiúscula. Então, esse ponto A, ele é formado por duas coordenadas. Quais são as coordenadas dele? Tem dois números que representam ele aqui, ó. Tem um número no x respectivo e tem um número no eixo y. Quais são esses números? No x é 2 e no y também é 2. Nós usamos uma vírgula para separar esses números, de maneira que o número antes da vírgula é o x e o número depois da vírgula é representado pela coordenada do y. Tudo bem? Como que você não esquece disso? Olha aqui, ó. Coordenada do ponto está em ordem alfabética. O x vem primeiro que o y lá no abecedário. Então, você não vai esquecer x primeiro, y depois. Vamos ver outro ponto aqui, ó. Esse ponto, ponto B. O ponto B, galera, a coordenada desse meu ponto é, primeiro eu olho o x, tá? Então, no eixo x é menos 3 e no eixo y também é menos 3. Vamos pegar outro ponto? Vou pegar esse ponto aqui, o ponto C. O ponto C, primeiro a gente olha o eixo x, é 2, depois o eixo y, menos 3. Pronto. Dessa forma, você está representando um ponto exatamente onde ele está. Para representar esse ponto, nós sempre vamos usar as coordenadas. É o caminho que eu tenho que seguir até eu chegar nesse ponto. Veja bem, partindo da origem, né, que é o nome especial, o único ponto que tem um nome, partindo da origem, o que está dizendo isso? Eu vou andar 2 para a direita, que é no sentido positivo. Depois que eu ando 2, eu ando menos 3 no y. Então eu vou descer 3 e eu chego ao ponto C. Tá vendo? Isso é uma caminhada. Isso é um trajeto que me leva diretamente ao ponto que eu quero. Bom, vou pegar mais um ponto. Vou pegar esse cara aqui, ó, ponto D. D de Deus. Olha só, o ponto D, ele é representado por menos 4 no x e no y ele é representado por 2. Pronto. Como que eu sigo até o ponto D? Saindo da origem, eu vou andar 4, como é negativo está para a esquerda,
1, 2, 3, 4 e 2 no y, como é positivo, eu ando para cima, 1, 2. Tá vendo só? Cada ponto, ele traz para mim coordenadas. Essas coordenadas me indicam exatamente onde o ponto está. Você já sabe disso. O que você tem que tomar cuidado? Pontos que estão sobre os eixos, tá? Então, esse ponto E aqui, ó, muito cuidado com ele. Por que muito cuidado com ele? Quais são as coordenadas do ponto E? Para o x é menos 2, uma vez que no eixo x ele está no menos 2, só que no y, ó, ele não subiu nem desceu. Ele está no eixo. Então é zero. Olha aqui, ó. O y é zero. Professor, todos os pontos que estão sobre o eixo x, a coordenada y vai ser zero? Vai. Olha para o ponto F. O ponto F, o x é 3 e o y é zero. Ah, que legal, prof. Então, todos os pontos no eixo x, o y é zero? É. E aí a gente pode também seguir esse exemplo para os pontos no eixo y. Daqui a pouco a gente vai ver com calma. A ideia aqui é você lembrar que cada ponto pode ser representado por uma dupla de números que nós chamamos de par ordenado. Par porque são dois, ordenado porque tem ordem. Localização dos pontos. Galera, olha só que legal. Os pontos, eles podem estar em um dos 4 quadrantes ou nos eixos. Olha aqui para o desenho, né? Quando tem os dois eixos, que é o eixo x e o eixo y, eles formam 4 regiões, ó. Eles formam essa região verde, essa região vermelha, essa região preta e essa última região. Esses 4 lugares, essas 4 regiões, nós chamamos de quadrantes. E os quadrantes, eles têm nomes, tá? Eles são numerados. O quadrante 1 é o primeiro quadrante, ó, o que está à direita aí para cima. Esse é o primeiro quadrante. E aí, nós temos 2 sentidos para adotar. Ou o sentido horário, que é o sentido dos ponteiros do relógio, ou o sentido anti-horário, que é o contrário do ponteiro dos relógios. Bom, aqui no plano cartesiano, o sentido que nós vamos adotar é o sentido anti-horário. O que isso significa? Que nós vamos fazer esse trajeto seguido pelas setinhas verdes. Então, se aqui é o primeiro, o segundo vai ser esse, o terceiro esse e o quarto esse, tá bom? Ele é no sentido anti-horário. Vou marcar aqui, ó, anti-horário. Beleza? Fechou. Já sabemos disso. E aí foi o que eu falei para vocês. Cada ponto pode ser representado por um par de coordenadas. Vou pegar esse ponto aqui, vou chamar de ponto A. O ponto A, quais são as coordenadas dele? No x é 1, 2, 3, 4 e no y é 1. Pronto, essas são as coordenadas do ponto A. Galera, todos os pontos, todos que estão no quadrante 1, aqui é porque está em inglês, tá? Mas não é temudo, é quadrante. Todos os pontos que estão no quadrante 1, eles possuem as duas coordenadas, ó, tanto a x quanto a y, positivas. Por que positivas? Porque no eixo x ele está à direita, onde os números são positivos, e no eixo y ele está para cima. Olha, todos os pontos que estão aqui, o x desse ponto é positivo e o y desse ponto também é negativo, tá bom? De uma maneira geral, nós podemos generalizar. O que isso significa? Todos os pontos que estão no quadrante 1 têm as duas coordenadas positivas. O ponto que está no quadrante 2, por sua vez, ele tem a coordenada x negativa, nesse caso seria menos 4, e o y 1 positivo. Olha só, todos os pontos que estão aqui, galera, todos eles vão ter a coordenada x negativa, uma vez que eles estão à esquerda do zero, e à esquerda do zero nós sabemos que é negativo, e para cima do zero é positivo, ou seja, y é positivo. Professor, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer, galera, que se eu te der um ponto com essa coordenada aqui, ó, você já sabe onde ele está. Olha, o x é negativo, então está para a esquerda. O y é positivo, está para cima. Qual quadrante ele está? No 2. Você consegue se localizar olhando apenas os sinais das coordenadas do seu ponto. Isso é bem legal, isso te ajuda muito na hora de resolver o exercício. Agora, nem tanto, porque é o básico.
tá? Mas daqui a pouco a gente vai ver exercícios que, se você tiver noção disso daqui, vai te ajudar bastante, tá bom? O ponto no quadrante 3, ó, ele vai ter a coordenada x negativa e a y também. Nesse caso do ponto C, ele tem, ó, o x valendo -2 e o y, -1, -2, -3, -4. Então, olha só que interessante. Todos os pontos que estão no quadrante 3, ambas as coordenadas são negativas. E o ponto que está no quadrante 4, ele tem o x positivo, ó, o x desse ponto é 3, e o y é -4. Professor, sempre as coordenadas vão ser um número inteiro? Não. Pode ser um número com vírgula, tá? Isso independe. É que eu estou pegando números inteiros, mas, por exemplo, o meu ponto poderia estar aqui, ó. Se o meu ponto estivesse aqui, qual seria o x? Tá bem no meio do 3 e do 4? Seria 13,5. E o y seria 1, 2, 3, que seria -4. Se o teu número for um número com vírgula, nós vamos separar as coordenadas x e y com ponto e vírgula, porque senão fica muito estranho, ó. Parece que tem 3 números aqui. Então, para não dar essa estranheza, nós vamos separar o x do y com um ponto e vírgula, tá bom? Fechou? Esse número, quando ele é decimal, nós também podemos representar ele como fração, ó. 7/2 dá 3,5. Então, fique esperto. Nem sempre vai estar em decimal, pode também estar em fração. Maravilha? E aí recai sobre aquilo que eu te falei. Os pontos que estão no eixo x ou no eixo y, eles são diferentes, tá? Por que eles são diferentes? Vamos pegar aqui um ponto que está no eixo x, que eu vou chamar de f. Esse ponto f, galera, quais são as coordenadas dele? O x é 2 e o y é 0. Por que o y é 0? Porque ele não foi nem para cima, nem para baixo. Olha aqui a coordenada y dele, é 0. Tudo bem? Vamos pegar outro ponto, ponto G. O ponto G, as coordenadas dele é 4 para o x e para o y ele é 0. Professor, peraí, eu acho que eu já saquei. Todos os pontos que estarão sobre o ponto x ou que estão sobre o eixo x, todos eles têm a coordenada y igual a 0. Por que que isso acontece? Porque eles não subiram nem desceram. Olha só, todos esses pontos não foram nem para cima nem para baixo. Eles estão no 0. Tudo bem? Isso é uma regra, tá bom, galera? Sempre que o meu ponto estiver no eixo x, aqui eu vou ter um número e o eixo y, a coordenada y, eu sei que será 0, tá bom? Aqui eu estou deixando em branco, ó, porque pode ser qualquer número. Se ele tiver à direita do 0, o meu x é positivo. E se ele tiver à esquerda do 0, o meu x ele será negativo. Tudo bem? Eixo y. Vamos olhar os pontos que estão sobre o eixo y. Vou mudar de cor, vou pegar um azulzinho. Olha aqui, ó. Esse ponto vou chamar de T, vou chamar de U e vou chamar de V. Esses pontos, T, U e V, quais são as coordenadas dele? Olha só, coordenada do ponto T. No x ele é 0 e no y ele desceu quanto? Desceu 2. Então aqui é -2. O x é 0 e a coordenada y é uma abaixo do -2, então -3. O v, o x é 0 e o y é 1, 2, 3. Galera, o que vocês conseguiram perceber? Que agora o x é 0. Então, se o ponto está sobre o eixo y, a coordenada x é 0. Beleza? Então, deixa eu descer aqui. Opa, agora foi. Então, ó, vou colocar os pontos que nós achamos. 0 e -3 e 0 e 3. T, U e V. Todos esses pontos têm algo em comum, que é a coordenada x. A coordenada x ela é 0 e o y vai depender, né, se ele está para cima ou para baixo do 0. Fechou, galera? Então, bateu
o olho em um ponto, você sabe exatamente onde ele está. Olha só que legal. Vou pegar um ponto qualquer, menos 3 e 7. Onde esse ponto está? Olha, o x é negativo, então está para a esquerda. O y é positivo, está para cima. Então ele está no quadrante 2. Quadrante 2. Eu sei que ele está nesse quadrante. Ah, vou pegar outro ponto, menos 7 e menos 1. O que acontece no x? Ele está no menos 7. Então, estou indo para a esquerda. Ou ele está no quadrante 2 ou no 3, porque eu estou para a esquerda. Só que o y é negativo. Y negativo é para baixo. Então, se ele está para baixo, ele está no quadrante 3. E assim, nós vamos descobrindo onde os pontos estão. Toma cuidado, muito cuidado. Se eu te der esse ponto aqui, ó, 0 e 3, o x é 0 e o y é 3, é justamente o ponto V. O ponto V não está nem no quadrante 1, nem no quadrante 3. Ele está em cima do eixo Y. Ele não está nem no quadrante, nem no outro. Ele está sobre o eixo Y, tá bom? Então, bateu o olho na coordenada do ponto, viu um 0, danger, perigo. Ou ele está em cima do eixo Y, ou ele está em cima do eixo X. Se o X for 0, é sempre ao contrário. Se o X for 0, ele está no eixo Y. Se, por sua vez, o Y for 0, ele está no eixo X. Tá bom, galera? Você consegue localizar todos os pontos onde eles estão. Bom, agora que você já relembrou de tudo isso, vamos falar sobre distância entre dois pontos. Quando a gente fala de distância, pessoal, distância a gente está pensando sempre na menor possível. E aí quando eu te dou dois pontos e peço a distância entre eles, a menor distância sempre é uma linha reta, tá bom? Isso vem da desigualdade triangular, ó. Se eu montar um triângulo aqui, ó, eu posso ir de A para B ou seguindo os lados aqui do meu triângulo ou indo por esse lado preto, né, que está pintado de preto. Sempre num triângulo, um lado é menor que a soma dos outros dois. Então, o caminho mais curto aqui seria ir por esse lado preto. Por quê? Porque num triângulo, um lado sempre é menor que a soma dos outros dois, tá bom? Então, o menor caminho sempre é uma linha reta, beleza? Tá. Qual é a distância entre esses dois pontos? O que nós podemos fazer? Justamente desenhar um triângulo. Se eu desenho um triângulo, olha só, as coordenadas do meu ponto A, no x é 2 e no y é 4. Coordenada do ponto B, no x é 6 e no y é 1. Perceba só você que nós podemos fazer um triângulo aqui, ó. Forma-se um triângulo. Não é qualquer triângulo, é um triângulo retângulo. Ele forma um ângulo de 90 graus. E aí nós podemos fazer Pitágoras. Sempre que eu tenho dois lados, eu posso descobrir o terceiro. Olha só, eu consigo descobrir, vou dar um nome para esse ponto, eu vou chamar de ponto C. Eu consigo descobrir a distância do C até o B. É só eu olhar aqui para o eixo X, ó. Eu saí do 2 e cheguei no 6. Qual é essa distância? 1, 2, 3, 4. Ótimo, então eu sei que esse lado mede 4. Qual é a distância do 1 até o 4? Aí eu descubro o tamanho desse lado. Do 1 até o 4, andei 3. Bom, galera, agora que nós já sabemos os dois lados, eu consigo descobrir esse lado que eu vou chamar de x, tá bom? O que o Pitágoras fala pra gente? Pitágoras diz que toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, olha aqui, ó, Teorema de Pitágoras. Pitágoras fala que toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, tem uma propriedade, uma coisa que sempre acontece. Qual é essa coisa? Então, lá no triângulo retângulo, o lado maior, que é oposto ao ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. E os outros dois lados são os catetos. O Pitágoras, ele formulou
Teorema de Pitágoras, e disse o quê? Que cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado vai dar a hipotenusa ao quadrado, tá bom? Então, podemos chamar cateto 1 e cateto 2, só para diferenciar eles. O cateto 1 pode ser o 3 ou o 4, você escolhe. No nosso caso, eu vou escolher o 3 como cateto 1. O cateto 2 eu vou escolher o 4, que é o que sobrou. E aí, se eu somar esses números ao quadrado, vai dar a hipotenusa, que é o x ao quadrado. Tudo bem? Então, eu vou apagar aqui. No lugar da hipotenusa, eu vou colocar x, porque eu não sei o valor. 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado 16. Isso tudo tem que dar um número ao quadrado. 9 mais 16 dá 25. E eu preciso descobrir um número que elevado a 2 dá 25. Posso fazer operação inversa? Pode. Operação inversa de potência é tirar a raiz. Quando eu tiro a raiz quadrada desse número, eu descubro o x. E raiz quadrada de 25, graças a Deus a gente sabe, bem facinho, 5. Olha só, descobrimos qual é a distância entre A e B. Galerinha, sempre você pode fazer isso, sempre. Só que, em alguns casos, o seu ponto, ele pode... os pontos que nós temos, às vezes não vai formar um triângulo retângulo bonitinho desse jeito. Ele pode formar um triângulo retângulo todo torto. E aí se ele forma... Bom, esse não é um triângulo retângulo, né? Deixa eu voltar aqui. Ele pode formar um triângulo retângulo bem torto. E aí, para que nós descobramos essas medidas aqui, ó, vai demorar muito. Por que vai demorar muito? Porque eu teria que fazer um triângulo retângulo aqui, para descobrir esse lado aqui. Fazer um triângulo retângulo aqui, para descobrir o lado azul. E depois que eu fizesse esses dois triângulos retângulos, fazer o triângulo rosa aqui, ó, para eu descobrir justamente a medida que eu quero. Então, eu teria que fazer 3 vezes o Teorema de Pitágoras, é muito trampo. Então, para a gente não ter que perder tempo montando isso, tem uma fórmula que ajuda para que nós possamos ir mais rápido. Qual é essa fórmula? É a distância entre dois pontos. Se você não percebeu, olha só o que a gente fez aqui, ó. Eu vou pegar essa fórmula e te mostrar que ela é basicamente um Pitágoras. A distância de A até B é justamente o x, ó. Esse x é a distância de A até B, tá bom? Então essa nomenclatura significa que você quer calcular o x. Então eu vou trocar, no lugar de distância de AB, eu vou colocar o x. Quando nós fazemos o x do A menos o x do B, olha só, x do A é 2. 2 menos o x do B, que é 6. Quando eu coloco aqui, ó, 2 menos 6 está elevado ao quadrado, mais y de A. Qual é o ponto? Qual é a coordenada y do ponto A? É 4. Então fica 4 menos o y do B. A coordenada y do B é 1. Quando eu faço essa continha, veja só que engraçado. 2 menos 6 dá menos 4. 4 menos 1 dá 3. Quando eu elevo isso ao quadrado, galera, vai dar 16, né? Menos 4 vezes menos 4 é 16. 3 ao quadrado dá 9. É justamente, ó, o que eu tinha aqui em cima. Percebeu? Ah, professor, mas ali deu... Aqui deu 4. Aqui deu menos 4. Tudo bem, pessoal, mas como está elevado a 2, vai dar a mesma resposta. Isso sempre vai acontecer, né? Isso sempre acontece. Então, nós podemos generalizar o que nós acabamos de fazer no plano cartesiano com essa fórmula. Porque quando eu faço o xa menos o xb, eu estou calculando exatamente a medida do meu cateto. Aqui deu menos 4. Mas como tem que ser uma medida, eu posso calcular o módulo disso e jogar 4. Eu nem preciso fazer tudo isso. Por quê? Porque como está elevado a 2, o número vai ficar positivo de qualquer jeito. Quando eu calculo a diferença entre o x de um ponto, que é 6, menos o x do outro,
eu descubro exatamente quanto mede o meu cateto. Quando eu faço o y de um ponto menos y do outro, eu descubro exatamente quanto vale o meu cateto. Então, usando essa formulinha, nós podemos sempre calcular a distância entre dois pontos. O que eu fiz aqui? Ó? Dessa fórmula para cá, eu dei uma modificada. O que eu fiz? Eu tirei esse 2 do expoente. Como que tiro 2 do expoente? Faz operação inversa. Operação inversa de potência é tirar a raiz. Ó. Então, eu passei do outro lado da equação uma raiz. Você sabe que quando é elevado a 2 é raiz quadrada a operação inversa. Então, você pode usar tanto essa fórmula, quanto essa fórmula aqui, elas são praticamente a mesma coisa. O que muda é que uma está elevada a 2 e a outra eu passei o 2 tirando a raiz. Mas no frigir dos ovos, em resumo, é a mesma coisa. Tudo bem? Vamos fazer um exercício, um exemplo? Qual a distância entre os pontos A e o ponto B? Galera, para descobrir a distância, a gente vai fazer distância de A até B e vamos colocar isso na formulinha. O que diz a formulinha? A distância de A até B vai ser a raiz. Estou usando essa fórmula aqui, ó, a fórmula rosa. Vai ser a raiz de x do A. Quanto que é a coordenada x do A? É 5. Então, 5 menos a coordenada x do B, que é 2. 5 menos 2, isso ao quadrado, mais coordenada y do ponto A, é 7. Menos coordenada y do ponto B, que é 11. Isso elevado ao quadrado. Galera, se eu te der os dois pontos, é só você jogar na fórmula e calcular. 5 menos 2 dá 3, então fica com 3 elevado a 2, mais 7 menos 11 dá menos 4, vou colocar entre parênteses, e elevado a 2, tudo isso dentro da raiz. Fica calmo, só calcular o que está dentro da raiz primeiro. 3 ao quadrado dá 9, menos 4 elevado a 2 é menos 4 vezes menos 4, sinais iguais dá positivo, 4 vezes 4, 16. Somando 16 com 9, dá 25. Só que isso daqui está dentro da raiz, não esqueça. E raiz de 25 dá 5. Professor, o nosso exemplo ali anterior tinha dado 5 também. Sempre a distância vai dar 5? Não, pode ser outro número, tá? Só coincidiu. Vamos fazer mais um? Qual a distância entre os pontos A e B? Vamos lá, ó. Distância do A até o B. O que você tem que fazer? X do A, quanto que é o X do A? Menos 3. Menos o X do B. Isso está elevado ao quadrado. Mais Y do A, 6. Menos o Y do B. Ó, menos 6, cuidado. Menos o Y do B é menos 6, então eu vou colocar ele entre parênteses aqui, ó, porque já tem um menos 6 fora, pra gente não confundir, tá bom? Está elevado a 2. Agora é só fazer continha. Menos 3 menos 2 dá menos 5. 6 menos menos 6, menos com menos dá mais. 6 mais 6, 12. 12 ao quadrado. Então agora basta nós calcularmos essa soma de potências. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que dá 25. Mais 12 ao quadrado dá 144. Raiz de 144 com mais 25 dá 169. E a raiz de 169 é 13. Se eu fizer 13 vezes 13, resulta em 169. Olha só que bonitinho. É bem rapidinho de fazer a conta, bem tranquilo. O que você poderia me perguntar? Prof, é sempre o x do A menos o x do B? Posso fazer o contrário? Pode fazer o contrário. Você pode fazer o x do B menos o x do A. Olha só, vai dar na mesma. Ó. 2 menos o x do A, que é menos 3. Então, vou colocar entre parênteses, isso ao quadrado, mais x do B, perdão, o y do B, menos 6, menos o y do A, que é 6.
Tudo isso ao quadrado está dentro da raiz. 2 menos com menos dá mais, fica 5. 5 ao quadrado, mais menos 12 ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz. Fica 25 mais 144. Galera, não importa a ordem que você faz. Vai dar o mesmo resultado, ó. Então, fica a dica para você. Você pode fazer sempre o A menos o B ou o B menos o A. Como assim? X do A menos X do B, Y do A menos Y do B. Ou você pode seguir essa ordem. X do B menos X do A, Y do B menos Y do A. Vai dar o mesmo resultado. Fechou? Sempre vai dar um número inteiro, professor? Não. Olha lá, qual a distância entre os pontos A e B? Vamos fazer. Distância de A até o B. Raiz. Ó, nesse caso, eu vou fazer o contrário só para você ver que dá certo. X do B, 5, menos o X do A, que é 1. Isso ao quadrado. Mais Y do B, 1, menos Y do A, elevado ao quadrado. 5 menos 1 dá 4. 1 menos 3 dá menos 2. Isso tudo está ao quadrado, então vamos fazer a continha. 4 ao quadrado dá 16. Mais menos 2 ao quadrado dá 4. E 16 menos 16 mais 4 dá 20. Está dentro da raiz. Professor, deu ruim. Por que que deu ruim? Porque deu raiz de 20 e a raiz de 20 não é exata. O que a gente faz quando a raiz não é exata? Nós vamos fatorar. Como que fatora? Pega o 20 e divide, né, por números primos. Então, vou dividir pelo menor, que é o 2, dá 10. Por 2, dá 5. Por 5, dá 1. Acabou. Isso é fatorar. Então, o que nós descobrimos? Que 20 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 5. 2 elevado a 2 porque repetiu 2 vezes, tá? Pessoal, nós podemos escrever essa resposta dessa maneira aqui, ó. O 20 é 2 elevado a 2 vezes 5. Pronto. E aí tem uma propriedade de raízes que diz que quando nós temos uma multiplicação, nós podemos separar em duas raízes, ó. Eu posso separar a multiplicação. Se eu separar, 2 ao quadrado dá 4. E a raiz de 4 eu sei calcular, dá 2. Vezes a raiz que sobra, que é a raiz de 5. Então, a nossa resposta nas alternativas, ela vai aparecer como 2 vezes a raiz de 5. 2 vezes a raiz de 5 é a mesma coisa que raiz de 20. Só que quando nós vamos... É igual fração, né? A fração, nós nunca deixamos a fração se der para simplificar. A resposta sempre vai ser a fração irredutível. Nesse caso das raízes, nós nunca vamos deixar um número grande. A gente vai sempre fatorar e deixar a menor raiz possível, tá bom? Tem uma dica para você ir mais rápido. Qual a dica para você ir mais rápido? Quando você escrever o 20 como forma de potência, como a raiz é quadrada, para tirar da raiz, para tirar o número da raiz, ele tem que ter a chave. E a chave dessa raiz é o 2. Então, o número que tem o 2, ele consegue sair da raiz. Olha só, o 2, ele tem a chave. Então, ele sai da raiz, o 5 não tem, fica aqui dentro. Pronto. Tá bom? Então, é um jeito mais rápido de você fazer do que seguir todo esse passo a passo que nós acabamos de fazer, tá bom? Vamos fazer mais um para você pegar o jeito? Qual a distância entre os pontos A e B? Vamos lá, vamos nós de novo. Minha dica para você, olha quem tem os maiores números. Os maiores números estão no A. 12 é maior que 3, então eu vou fazer A menos o B. Vamos lá, x do A. X do A é 12, menos x do B, 3. Isso ao quadrado. Mais y do A, que é 2. Menos y do B, menos 7. Isso ao quadrado e tudo isso dentro da raiz. Essa é a formulinha, né? Agora vamos resolver ela. 12 menos 3 dá 9. Tudo dentro da raiz, não esquece.
9 ao quadrado, mais 2 menos menos 7, menos com menos dá mais, 2 mais 7 dá 9, 9 ao quadrado. Deixa eu arrumar essa raiz que ficou muito grande, pronto. 9 ao quadrado dá 81, 81 mais 81 dá 162. 162, galera, não é uma raiz exata. O que a gente faz? Fatora. Pega o 162, passa um traço. O número é par, dá para dividir por 2, dá 81. 81 não é par, não dá por 2, mas dá por 3. 3 vezes quanto que dá 81? É 27, né? 3 vezes 7 dá 21, sobe 2. 3 vezes 2, 6, com 2 dá 8. Muito bem. 27 por 3 dá 9. 3 dá 3 e por 3 dá 1. Fatoramos o número. A fatoração sempre acaba quando nós chegamos ao número 1. Como que eu posso escrever o 162? Quantas vezes o 2 apareceu? Uma. Você pode deixar 2 elevado a 1 ou simplesmente 2. O 3 apareceu 4 vezes. Então, eu vou escrever 3 elevado a 4. Essa é a fatoração do 162. Então, eu vou escrever como distância de A até B, 2 vezes 3 elevado a 4. Galera, eu posso separar isso em raízes, né? Quando eu tenho uma multiplicação, eu posso separar desse jeito, ó. 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 dá quanto? 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, vezes 3 dá 81. Puxa vida! 81, nós sabemos a resposta, né? Raiz de 81 é 9. Então, fica a raiz de 2 vezes 9. Ou ainda, 9 vezes raiz de 2. Prof, tem outro jeito de eu fazer? Tem. Lembra que eu te falei que você pode tirar o número da raiz se ele tiver a chave? Olha só, a chave é o número 2. Então, sempre que eu juntar de 2 em 2, eu consigo tirar o número da raiz. O 3, eu consigo juntar ele de 2 em 2 duas vezes, ó. Então, sempre que eu posso, eu escrevo o número elevado a 2. Porque se ele tem a chave, ele pode sair da raiz. O 3 vai sair da raiz, porque ele tem a chave. Esse 3 também sai da raiz, porque ele tem a chave. E o 2 fica aqui dentro, porque ele não tem a chave. Então, repetindo, esse 3 sai da raiz, porque ele tem a chave. Esse 3 também sai, ó, veio aqui para fora. E o 2, como não tem, fica lá dentro. 3 vezes 3 dá 9, raiz de 2. Olha só. Eu acho mais fácil fazer desse jeito, tá bom? Escrever de 2 em 2 e ir tirando da raiz, beleza? Exercício 4. Fernando colocou 4 pontos no plano cartesiano a fim de desenhar um retângulo. Opa, era ele aqui, ó. Ele colocou 3 vértices do polígono A, B e C. Vértices são as quininhas, né? Os pontinhos. Faltando colocar o ponto D. Calcule a menor distância entre B e D. Galera, então vamos lá. Vamos desenhar nosso plano cartesiano, ver o que ele está fazendo, Fernando, né? Um ponto está no menos 2 e 5. Então vamos lá, menos 1, menos 2. X é menos 2 e o Y é 5. Então o meu ponto está aqui, ó. Esse é o ponto A. O X é menos 2 e o Y é 5, beleza? Ponto B, menos 2 e 1. Menos 2 e 1 tá aqui, né? Esse é o ponto B. Ponto C, 6 e 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tá aqui, ó. 6 no X e o Y é 1. Falta nós desenharmos o ponto D. Mas ele tá desenhando um retângulo, galera. Olha só, ele me deu 3 pontos já, né? Se eu ligar aqui, ó. Bom, dá para saber onde o ponto D tá, né? O ponto D tem que estar por aqui, ó.
Porque aí quando eu ligar esse com esse e esse com esse, dá um retângulo. Então, como que eu descubro as coordenadas do ponto D? O ponto D vai ter a mesma coordenada x que o C, que é 6, e ele vai ter a mesma coordenada y do ponto A, ó, que é 5. Se ele não tiver na mesma altura do ponto A e na mesma largura do ponto C, não vai formar um retângulo. Vai formar um polígono todo estranho, mas não vai formar um retângulo. Então, dessa maneira eu consigo formar. Achei as coordenadas. Ele quer a menor distância entre o B e o D. Qual é essa distância? Tá aqui, ó. Peraí, deixa eu mudar a cor. Ele quer calcular essa distância. Então, vamos lá, né? Distância do B até o D. Vamos olhar as coordenadas do ponto B. Vou escrever aqui para você de novo, ó, menos 2 e 1. E as coordenadas do ponto D, nós descobrimos é 6 e 5. Então, o que diz a formulinha para gente? É x do, nesse caso, x do B menos o x do D. Opa! X do D ao quadrado, mais y do B menos y do D ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz, beleza? Vamos lá. X do B, vamos colocar na fórmula. Quem que é o x do B? O x do B é menos 2. Fica menos 2 menos x do D, 6. Mais y do B, 1. Menos o y do D, que é 5. Isso tudo está dentro da raiz. Distância de B até D. Menos 2 com menos 6 dá menos 8. Vou colocar dentro do parênteses, porque é negativo. 1 menos 5 dá menos 4. Isso ao quadrado. Tudo dentro da raiz. Resolvendo isso, galera, vai ficar menos 8 ao quadrado, 64. 4 ao quadrado é 16. Se eu somar esses dois, dá raiz de 80. Putz, se fosse 81, dava 9, né? Mas deu 80. 80 não tem raiz exata. O que a gente faz? Fatora o 80, ó. Por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Acabou a fatoração. Sempre acaba quando chega no 1. Se a raiz é quadrada, a gente já percebeu que para tirar o número da raiz, a gente vai juntar de 2 em 2, ó. Vai ser mais rápido assim. O 5 não dá para juntar de 2 em 2. Ele vai ficar dentro da raiz. Já é um indício disso. Então, como que a gente escreve? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Quem tem a chave sai da raiz. Quem não tem, fica lá dentro. Esse primeiro 2 sai da raiz. O segundo 2 também sai da raiz. E o 5 fica aqui dentro. Galera, os números que saíram da raiz, que no caso foi o 2 e o 2, eles saem multiplicando, ó. Eles estavam multiplicando lá dentro, eles multiplicam lá fora. Então a resposta vai ser 4 raiz de 5. Essa é a distância do B até o D. Fechou? Então, ó, quando você fizer a distância, se der um número que tem raiz exata, você só calcula. Se não der um número que tem raiz exata, você vai ter que fatorar. Fatorou o número, junta de 2 em 2. Quem tem a chave sai da raiz, quem não tem fica lá dentro. Beleza, galera? Última coisa da nossa aula de hoje é ponto médio entre dois pontos. Esse é bem facinho. Olha só, o ponto médio entre dois pontos, no caso que eu vou falar do ponto A e do B, é justamente o ponto que está equidistante a esses pontos. Credo, professor, que palavra difícil. O que é equidistante? É que está à mesma distância. Se ele está à mesma distância, olha lá, o que isso significa? Que ele está na metade do segmento. Então, toda vez que eu tenho um ponto A e um ponto B, ou outros dois pontos quaisquer, eu vou ter um ponto aqui no meio, que eu vou chamar de ponto médio, que ele está à mesma distância do B e à mesma distância do A. Mesma distância, a gente pode usar um nome bonito, que é equidistante. E que significa igual, distância é distância. Então, ele está à mesma distância entre os dois pontos. Esse é o ponto médio. Como que faz para calcular
é o ponto médio? O ponto médio, galera, nós calculamos ele como a média das coordenadas. Então, como assim? Esse meu ponto lá no plano cartesiano, ó, desenhar aqui rapidinho só para você entender o que está acontecendo. Esse ponto A, ele tem um x. Esse ponto B, ele tem o x respectivo dele, que é a coordenada do x do B. O A tem o y do A e o B tem o y do B. O ponto médio, galera, ele vai estar exatamente na metade, ó. Ele tem que estar na metade desse segmento. Como que eu descubro a metade? Basta eu somar esses dois números e dividir por 2. Eu descubro exatamente a metade. E aqui, da mesma forma, se eu somar esses dois números, que é o y do A e o y do B, e dividir por 2, eu descubro a metade. Então, você não vai precisar desenhar. É bem facinho, ó. Você soma o x do A com o x do B e divide por 2. Desse modo, você descobre a coordenada x do ponto médio. E se você somar o y do A, aqui é mais, tá, galera? Se você somar a coordenada y dos dois pontos e dividir por 2, você vai descobrir a coordenada y do ponto médio. Bom, galera, então aqui é mais, tá? Eu escrevi errado. É xa mais xb dividido por 2, ya mais yb dividido por 2. Desse jeito você acha exatamente a metade, que é o meio. Então vamos para um exercício para você ver que é bem facinho. Qual o ponto médio do A e do B? O que diz a fórmula? O ponto médio, você vai somar a coordenada x dos dois pontos e dividir por 2. Isto daqui é a coordenada x do meu ponto. A coordenada y, eu somo o y de um mais o y do outro e divido por 2. Essa é a coordenada y. 6 mais 2 dá 8. 8 dividido por 2. Aqui, 16 dividido por 2. Essas são as coordenadas do meu ponto médio. Galera, se der para dividir, ó, se der um número inteiro, igual aqui vai dar, 16 por 2 dá 8, você divide. Essa é a resposta. Ó, o ponto médio tem essas coordenadas. Mas e se não der? Por exemplo, exercício 2. Você vai pegar o 12 mais coordenada x do B, 2, dividido por 2. Isso é a coordenada x. Coordenada y, 2 mais menos 6, dividido por 2. Vamos ver o que acontece. 12 mais 2, 14. 14 dividido por 2 dá 7. Boa. 2, mais com menos dá menos. Então, 2 menos 6. 2 menos 6 dá menos 4. Isso dividido por 2. Então, vai ser ponto médio. As coordenadas dele é 7 e menos 2. Tá, senhor, mas e se não der para dividir? Vamos lá. Qual a coordenada x do ponto A, sabendo que o ponto médio entre A e B, 3 e 2, é menos 2 e 5? O que eu estou falando para você? Eu te dei as coordenadas de um ponto A, só que eu escondi uma, ó, não te falei. E te dei as coordenadas do ponto B, todas. E eu falo que a coordenada do ponto médio é essa daqui. E peço para você descobrir o x. Dá para descobrir isso? Dá. Como que a gente vai fazer? O ponto médio, nós sabemos que tem que somar as duas coordenadas x e dividir por 2. E a mesma coisa com y. Ó, isso daqui, 8 mais 2 dá 10, dividido por 2 dá 5. Fechou. Vamos olhar a coordenada x. Quando eu pegar um número, somar com 3 e dividir por 2, tem que dar menos 2, olha lá, que é a coordenada x do ponto médio. Senhor, como assim? Isso daqui tem que dar menos 2. Então, você pode tentar fazer de cabeça ou resolver a equação. Como que resolve a equação? Deixa o x sozinho. Para deixar o x sozinho, esse 2 está dividindo, ó. Vamos passar ele para o outro lado, operação inversa nele. Quem está dividindo, multiplica. Então, fica x mais 3, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Não acabou ainda. Tem que deixar o x sozinho,
O 3 está somando, passa subtraindo, portanto, o x é menos 7. Tem como verificar se você realmente acertou? Tem. Volta aqui e faz a conta. Se o x é menos 7, ó, menos 7 mais 3 dá menos 4. Dividido por 2, menos 2. Acertamos, ó. Deu o mesmo valor. Beleza, galera? Professor, mas você ainda não me explicou. E se não der para dividir? Exemplo, 12 mais 5. Se fosse esses números, tá? 1 mais 6. E se fosse assim, professor? 12 mais 5 dá 17. 1 mais 6 dá 7 por 2. E aí, o que eu faço? Deixa assim, tá bom? Deixa desse jeito. Se não dá um número inteiro, a gente deixa em fração. Essa fração, se der para simplificar, nós vamos simplificar. Se não der, larga ela. 17 e 2, dá para simplificar por algum número? Tem alguma tabuada que tem o 17 e o 2 ao mesmo tempo? Só tem a do 1, mas se eu dividir por 1, não muda nada. Então, larga ela desse jeito. A mesma coisa para outra fração. Tem alguma fração que divide o 7 e o 2? A não ser o 1, tem algum número? Não. Então, deixa essa fração do jeito que tá. Beleza? Então, só relembrando. Se não der um número inteiro, deixa a fração. Se essa fração der para simplificar, nós vamos simplificar. Caso não, nós não simplificamos. Beleza? Galera, espero que você tenha curtido, né? Você tenha entendido o que nós estamos fazendo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi relembrar o plano cartesiano com vocês, eixos e coordenadas. Depois, distância entre dois pontos. É aquela formulinha chata de lembrar, mas é bem fácil de fazer a continha. E o ponto médio, mais ainda, né? Tem que ficar ligado nessas duas formas. Um grande beijo, abraço, bons estudos e até mais.